Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Marketing Internacional de Alta Performance. Para tratar desse assunto, nosso convidado é Edmir Quazaki, que é doutor e mestre em administração, com linhas de pesquisa em marketing e comércio internacional, cinematográfico, digital, marketing turístico, de hospitalidade e saúde. Consultor presidente da Academia de Talentos, autor de livros, coordenador do Grupo de Excelência em Relações Internacionais e Comércio Exterior do CRA São Paulo, coordenador de MBA da Unip e professor da ESPM. Olá, professor Edmir Quazaki. Obrigado por aceitar o convite de participar do nosso podcast O Marqueteiro com o tema Marketing Internacional de Alta Performance. Professor Zanoni, muito obrigado pela oportunidade, da gente poder estar aqui compartilhando, discutindo aí conhecimentos e experiências na área, né? Maravilha. Professor, quando nós realizamos pesquisas na internet, em livros, em bibliografias, chega até nós conceitos como marketing internacional, marketing global, mundialização do marketing, e os próprios alunos perguntam, né? Afinal de contas, estamos falando do mesmo conceito? É sinônimo? Ou existem diferenças conceituais e estratégicas entre esses conceitos que eu falei para você? Não, uma pergunta bastante importante, né? Eu começaria dizendo, tá, que marketing internacional é uma categoria de marketing, como existe marketing na área dos esportes, marketing automobilístico e outros, né? Porém, devido à sua magnitude e até no caso das responsabilidades que existem, né? Eu diria para você que marketing, ele serve, e marketing internacional é como se fosse um propósito, tá? Aí, tá? Porque não é somente a questão da venda, né, internacional, de você implantar uma fábrica, de você lançar uma ideia num outro país, tá? Mas também, né, de você entender que o outro lado é bastante diferente. Quando eu falo outro lado, né, é um outro país, né, com outra cultura, outras normas, leis, comportamentos, e com isso, então, exige um tipo de profissional totalmente diferente, tá? Que ele não tem que se apegar somente ao que ele acredita, mas se moldar, né, as diferentes características, particularidades de cada país, de cada região, né? Então, tomando como exemplo a Copa do Mundo, né, a gente percebe, né, que em cada período você tem a Copa sendo realizada num determinado país, e cada país tem sua soberania, seus costumes, suas tradições, suas normas empresariais, né? E cabe então ao profissional de marketing internacional não somente a venda, mas também entender, né, essas diferenças e estabelecer relacionamentos estratégicos de longo prazo, né? E alguns autores, Hum. professor, eles colocavam e colocaram isso de diferentes formas, né? Que era importante, fundamental para uma empresa ter o seu crescimento, ter a sua estabilidade, a sua competitividade, é que ela pudesse pensar globalmente e agir localmente. Tinha variações sobre isso, né? Porque Hum. muitos autores colocavam esse mesmo termo de formas diferentes, mas isso é uma verdade por muitos autores. Você concorda com essa frase? Como colocar isso em prática, né? No dia a dia das empresas, que elas precisam pensar globalmente, mas não deixar de agir localmente também. Olha, eu concordo plenamente, né, com essa afirmação que a estratégia, tá, tem que ser global, né? Ela tem que começar, lógico, tá, de acordo com as limitações, o porte da empresa, né? E até as questões do próprio potencial de mercado, né, regional.
mas tem que existir uma estratégia, uma perspectiva de sustentabilidade, de escalabilidade, de crescimento de negócios, né? Só que a cada vez que a empresa ela vai crescendo, ela vai migrando, né, de mercado para mercado, e também ela vai tendo contato com novos consumidores, né, novos segmentos de consumidores. Então, para cada segmento de consumidor, e aqui se tratando em marketing internacional, né, por exemplo, nós temos a necessidade, tá, de que a empresa ela realize, ela desenvolva as ferramentas de marketing internacional de forma adaptada para cada mercado, para cada grupo de consumidores e também para cada tipo de negócio ou situação. Então, eu concordo plenamente, né, com a afirmação, né, de que a estratégia ela tem que ser com objetivo global, mas que as ações elas não devem ser padronizadas, né? Elas devem ser adaptadas de acordo com cada situação e principalmente cada consumidor. E você tocou num assunto importante, Edmir, que foi em relação ao perfil necessário para que o profissional possa trabalhar dentro da perspectiva de estratégias internacionais, dentro do marketing internacional. Qual é a formação, professor? O que o profissional, o aluno interessado em atuar no marketing internacional, ele precisa ter? Você que coordena cursos, tem grupo de estudos em marketing internacional, eu acredito que venha, né, muito essa preocupação de formação. Ele tem que conhecer somente marketing, ele tem que ter formação em relações internacionais, ele tem que ter conhecimento em negócios internacionais. Que tipo de conhecimento ele tem que ter e que tipo de habilidade e competência é necessária? Olha, há muito tempo atrás, tá, a formação desejada era administração com habilitação ou especialização em comércio exterior, né? É porque o marketing internacional ele estava muito ligado somente à questão de exportação, né, importação de produtos e serviços, né? Com o tempo, o tema, né, ele foi se desenvolvendo, né, foi se aprimorando, e hoje, então, não se trata somente, né, de você fazer uma venda ou compra internacional, mas sim também de você montar um negócio em base internacional, né? Então, com isso, e é por isso que eu falo até, né, que não é somente uma categoria de marketing, mas é uma coisa muito maior, né? Porque ela exige uma parte de conhecimentos mais técnicos, como comércio exterior, comércio internacional, relações internacionais, marketing internacional, lógico, negócios internacionais, mas, por outro lado, se envolve uma questão de negociação, de se estabelecer, de se desenvolver, criar relacionamentos, né, cognitivos, né, de longo prazo. Tá? Então, com isso, até de uma forma mais artesanal, esse profissional, né, tem que ter o domínio, né, das questões mais técnicas, mas, por outro lado, a sensibilidade de poder desenvolver assim, né, relacionamentos que visem fazer com que a venda não seja somente uma venda imediata, mas uma venda constante, uma venda sempre crescente e frequente, né? Aqui. E aí, né, um ponto que eu acho que você tocou muito importante, né, são as competências, né? Então, como profissional da área, já faz há muito tempo, como coordenador de MBA em Marketing Internacional na Unip, por exemplo, tá? A gente acabou aqui realizando várias pesquisas e estudos, acompanhando profissionais, né? E pelo menos, né, duas competências que eu considero essenciais para o profissional dessa área. Uma delas é a questão da multiculturalidade, né? Entender que cada país, cada região aí tem suas características, suas pegadas, né? Suas dores, né? Diferentes, né? E é totalmente errado que o profissional da área ele simplesmente estenda o que acredita ser verdadeiro para cada tipo de mercado. Então ele tem que entender que cada mercado, né, tem seus costumes, tradições, normas que geram comportamentos. E a empresa, então, o profissional ele tem que estar preparado, né, para essa questão multicultural.
Por outro lado, um ponto que eu acho fundamental nesses tempos de globalização, mercado aberto, né, é a capacidade de mobilidade desse profissional pelo mundo. Então, hoje eu posso estar no Brasil, daqui a 2 dias eu posso estar na China, daqui a 5 dias eu posso estar na Arábia Saudita, enfim, eu tenho que ter uma capacidade, né, de mobilidade muito forte, que eu chamo de transitar na diversidade cultural. Porque não é simplesmente, né, tirar o visto num passaporte e andar de avião, né? Por exemplo, aqui, né, trafegar de avião. Tem uma questão importante, né? Tem uma questão cognitiva, até psicológica, né, do profissional, de poder estar se adaptando, né, a cada cenário, a cada ambiente. Se ele tiver a multiculturalidade e o transitar na diversidade cultural, ele consegue uma terceira competência, que é a negociação internacional, né? Então, com isso, eu acredito que esse profissional ele tenha sucesso em tudo que ele realizar em negócios internacionais. E, professor, antigamente, né, quando você falava em uma empresa, um negócio se tornar internacional, de ir para outros países, a forma de entrada normalmente era comprando uma empresa no exterior ou se associando a uma determinada empresa, né, ou realizando uma atividade de exportação, mantendo a sua operação num país, enfim, nós tínhamos algumas formas de poder entrar num determinado país e começar a ampliar o seu poder de atuação que ia além daquele regional. E hoje, em função do e-commerce, da internet, de outros meios de relacionamento, de atendimento e de comercialização, potencialmente uma empresa qualquer já é internacional, pelo fato dela estar lá no e-commerce, por ela ter um site, por ela ter uma rede social, ela já está potencialmente, isso não significa que ela vai comercializar, mas potencialmente ela já é uma empresa internacional, porque uma pessoa lá do outro lado do mundo acessa o site com esses mecanismos de tradução, enfim, e consegue acessar a empresa, consegue acessar os produtos, aí até mesmo comprar, se tiver um cartão internacional, a compra pode ser feita e o sistema logístico ele evoluiu bastante, né? É, o que muda em relação à estratégia, então, das empresas quando se trata agora, atualmente, de marketing internacional? Olha, uma pergunta bastante interessante, né? E sem entrar aqui, tá numa discussão mais profunda filosófica, né? Eu diria para você que algumas pessoas profissionais falam sobre marketing global. E eu acho que o marketing global ele pega exatamente o que você acabou de definir, tá? Tá ligado muito à questão da comunicação. Então, se você tiver, por exemplo, um site na internet, mesmo aqui no Brasil e em português, né? Já significa dizer, né, que você já é uma empresa um tanto que globalizada, porque todos no mundo vão ter acesso, né? Agora, a pegada do marketing internacional é que, de certa maneira, você tenta manter seu DNA do país de origem, né? Nesse caso, o Brasil, e aí você começa, então, a desenvolver negócios a partir de estratégias de entrada e operação em mercados internacionais. Então, a entrada que eu falo se refere ao planejamento de como entrar de forma assertiva naquele mercado, respeitando as questões legais, culturais e comportamentais. E a questão da operação é a operacionalização, é o ato realmente de você estar em contato com o consumidor e vendendo o teu produto lá. Então, isso são duas coisas importantes, se referindo às estratégias de entrada e operação. Por outro lado, você tem em marketing internacional as ferramentas de marketing internacional, né, que são a gente chamaria os P's. Professor Zenoni, você é da área de marketing também, né? Então você já deve estar cansado, né, de repetir as ferramentas de marketing. Então nós temos os 4P's, né, que não são os mesmos, né, que nós comercializamos no mercado interno.
que é o produto praça, né, promoção e preço, ok? Mas são compostos diferentes, né, se tratando de mercado internacional. E nós temos mais duas ferramentas que se referem aos relacionamentos, que é a questão de public relations, né, relações públicas, e a outra é poder, né? Não é no poder físico, né, que eu estou me referindo, mas o poder é a capacidade, né, da empresa em gerar estratégias, né, em mercados internacionais. Então, tanto as ferramentas como as estratégias, elas são específicas em se tratando de marketing internacional, tá ok? Diferentemente do marketing global, que basicamente trata muito somente da comunicação, né, em si. Sim, e o marketing internacional e a maneira que as empresas hoje estão buscando outros mercados ampliou significativamente a visão de concorrência, né? Que a concorrência era algo restrito a uma questão geográfica e que agora essa barreira ela acaba, né? E você colocou também algumas barreiras, né, em relação à entrada nos países, você colocou a questão legal, a questão cultural, né? Além destas, né? Quais hoje seriam as principais barreiras para a entrada num determinado mercado? Eu estou fazendo essa pergunta e essa provocação para você, Edmir, porque antigamente os países eles queriam sim ir para outros e faziam toda uma política e uma contribuição para que uma empresa regional pudesse exportar e vem trazer riquezas para o país, mas a recíproca não era verdadeira, né? Os próprios países, na hora de trazer empresas para a região, criavam barreiras, né? De proteção até as indústrias locais, regionais, né? Hoje em dia parece que é uma loucura você fazer isso, né? De criar essas barreiras, mesmo porque nenhum país vai querer aceitar um outro se também não tiver a reciprocidade, não é isso? Exatamente, tá? Com o advento com o aprofundamento, né, da globalização, preconizou-se a abertura de mercados, né? Irrestrita, né, para todos os povos, né? Para todos os negócios. Só que aí nós temos as questões, né, da abertura geográfica, né? Então hoje é muito fácil de você transitar, tá, em vários países, né? Mas ainda restam as barreiras políticas, né? Político-legais que eu chamo, né? As legais são em relação às leis, né? A Constituição, né, de cada país. Então, cada país tem um código de leis diferentes, né? A princípio. E as legais estão ligadas muito às entidades e comportamentos específicos de cada região. Então, ok, né? Você não tem mais barreiras devido à abertura de mercados, mas tem as barreiras político-legais, que são bastante significativas, né? Aqui. Por outro lado, né, existem decisões bastante interessantes, né? Então, com a globalização, várias nações, países, né, se abriram, né, para o mercado, outras se fecharam cada vez mais. Então, vamos pegar, por exemplo, a China, Emirados Árabes, né, que se fecharam, né, que mantiveram, aqui tá suas características, seu DNA, e estão aí trabalhando normalmente com exportação e importação, investimento estrangeiro, porém, né, aqui com uma espécie de um perfil bem forte, tá? Aqui, né, bem soberano. Então, um dos maiores desafios que nós temos hoje é tentar entender essas particularidades e tentar, como um artista, um artesão, traçar de maneira bem. E aí eu vou usar um termo como se fosse uma questão de arte, uma peça de arte, as estratégias, né, para poder entrar em cada país. Não dá mais, professor, para entrar em mercados de forma padronizada. Mesmo que você repita as mesmas operações para o mesmo cliente, cada dia a operação vai ser diferente por algum motivo, tá? Em se tratando de marketing em mercados internacionais. E, professor Edmir, imaginamos que tem uma empresa, tem um ouvinte aqui acompanhando
e ele não atua no mercado global ainda, né? Não trabalha em outros países, é uma empresa regional, mas que tem o seu potencial de atuar. Quais seriam os primeiros passos, as primeiras preocupações que essa empresa, que esse profissional teria que ter para começar a ampliar? Indo de cara para todos os países, abrindo mesmo a possibilidade, escolhendo um determinado país que tenha uma afinidade maior ou que tenha mais adesão ao produto, então começar pequeno, ou isso é uma estratégia ruim hoje em dia, porque isso vai alertar as demais empresas que você está indo para o mercado internacional e possa criar barreiras ou concorrentes aproveitar melhor a oportunidade. Qual seria o caminho, né? O passo a passo para esse processo de internacionalização de um produto, de uma marca, de uma forma de comercialização? Olha, o caminho normal seria, né, da empresa, né, ir crescendo no seu mercado doméstico, aproveitar, né, todas as oportunidades que esse mesmo mercado ele possa oferecer e esgotar, então, todas as possibilidades, migrar para o mercado externo. Então eu digo para você que nesse sentido, qual que é a lógica, né? Você está preparado, até financeiramente falando, para ir no mercado externo, tá? Por outro lado, eu não posso colocar algumas amarras, né? Porque você tem muitas empresas, empresários bastante inovadores e empreendedores, né? Ok? Que descobrem oportunidades bastante interessantes no mercado externo, me desculpa, independentemente de ter aproveitado todo o potencial de mercado interno ao país, tá ok? Então, eu falaria para você, vontade de ir para o mercado internacional, ser curioso em relação a todas as características, né, desafios que cada mercado, tá, externo vai propiciar, né, para esse profissional e para a empresa, e finalmente o conhecimento, né, o conhecimento técnico, né, porque eu ainda vejo, assim, muitas empresas, né, e profissionais, de certa maneira, despreparados, né, para ir para o mercado externo, arriscam uma operação e acabam cometendo alguns erros, né, que não poderiam ter cometido por falta de conhecimentos mais específicos. Assim, é uma sugestão, um aconselhamento, né, que as primeiras operações, elas podem ser feitas através de um terceiro, né, de uma trading company, uma comercial exportadora e importadora, por meio de uma consultoria, por exemplo, tá? E depois que a empresa, né, conseguir um arcabouço, né, de experiências, tiver mais fortalecimento, mais segurança, que realmente ela caminhe isoladamente, de forma sozinha, né, para o mercado externo. Essa dica que você está dando é muito importante, mas tem que tomar muito cuidado, né, Edmir? Porque nós vimos, até recentemente, eu não vou citar nome de empresas aqui, mas enfim, parcerias que foram feitas, né, tanto do Brasil para fora quanto de fora para dentro, né, que na verdade não houve um processo muito bom de parceria, ou seja, o parceiro aproveitou o mercado, aproveitou a marca e acabou lançando sua marca própria, ganhou o mercado e a parceria não foi efetivada. Ou seja, tem que garantir, a sua dica é extremamente importante, entrar com experiência, alguém que já esteja naquele mercado, que conheça os aspectos culturais, políticos, legais, geográficos, né? O macroambiente precisa ser muito bem estudado, né? E o microambiente também, o ambiente competitivo, para que você possa entrar num determinado país. Mas quando entrar com parceria, essa parceria tem que se tomar muito cuidado, né? Porque você pode, um parceiro comprometer a sua marca, comprometer o seu produto, pode não ser tão parceiro assim e se apropriar da inovação, da tecnologia, do produto, do mercado, para poder se estabelecer ou para poder ganhar mercado e não se apresentar muito como uma parceria, né?
Ah, com certeza, tá? E existe no caso, né, algumas situações, né, que existe um acompanhamento do governo, inclusive, né, nos primeiros passos. Eu diria para você os primeiros 2 anos, né, então nós temos programas como a PECs, né, do governo, né, que basicamente incubam empresas, né, nesse período, para poder fazer uma reorganização de forma que ela consiga, de forma estruturada, desenvolver negócios, né, em bases, internacionais, né. Então com isso, qual que é a ideia, né, eu diria para você, né, que não dá para consolidar todas as informações necessárias, né, de marketing internacional num compêndio, num livro, tá? Eu acho que existem experiências múltiplas, né, que vão acontecendo, como por exemplo agora, né? A gente está saindo aí de uma pandemia, né, que mudou todo o ecossistema, né, de negócios. Temos aí ainda, né, vivendo uma guerra, ok? E a gente vai ter outras situações aí, né, disruptivas que vão tentar desorganizar o ambiente de negócios, e esse profissional, tá, na área, ele vai ter que estar preparado, ele vai ter que ser resiliente o suficiente, né, para poder entender o contexto, o que está acontecendo, e desenvolver as ações assertivas de longo prazo, principalmente, aliado ao curto prazo, tá? Lembrando, professor Zanoni, né, que a gente está trabalhando com variáveis múltiplas, né? Então, é muito fácil, né, a gente tá no Brasil, por exemplo, né, e fazer essa administração, tá? Agora, quando você tem a tua empresa atuando em vários mercados internacionais, eu acho que a complexidade ela é maior nesse ponto, e exige realmente uma estruturação, um grupo de profissionais muito bem fundamentados, gabaritados, competentes, né, para atender todas as demandas possíveis, né? Como é bom ouvir quem entende, né? Olha, que entrevista gostosa, como o tempo passa, né? Quando a gente começa a conversar sobre um tema de interesse, como é o nosso, né? Temos o marketing como um tema que, de paixão para nós dois, né, Edmir? Já te Sim. conheço há um bom tempo, conheço da sua competência, conheço da sua habilidade de trabalhar com marketing internacional. Queria que, nesse final, você colocasse para os nossos ouvintes forma de contato, Edmir, que falasse do seu grupo de trabalho, do livro que você tem, dos livros, na verdade, você é um Ok. autor extremamente ativo no mercado, né? Então, como que as pessoas elas encontram o Edmir, empresas interessadas em palestras, seminários, lives, eu sei que você faz tudo isso. Como é que as pessoas se encontram, Edmir? Olha, a princípio, tá? Não seguindo a ordem que você me pediu aqui, tá? Eu queria falar uma relação de conteúdos. Então, a gente escreve livros, né, para a gente poder democratizar conhecimentos, experiências, né, que nem sempre existem, né, em outros materiais, né? Então, um dos meus últimos foi o marketing, gestão de marketing 4.0 pela Atlas, né? Que eu acho bastante significativo. Até, Zanoni, comentando uma particularidade para você aqui, tá? Que até antes da pandemia, por exemplo, era obrigatório, né, que as pessoas fossem pessoalmente, né, fazer a negociação, principalmente pegando os Emirados Árabes, os países do Oriente e assim sucessivamente, né? Com a pandemia mudou o comportamento, mas continuaram alguns rituais ainda, né? Hum. Porque você tinha alguma questão voltada a horários, né, de diferentes, né? Quer dizer, negociar com a China, Japão, tem os horários bem distintos, né? E alguns cerimoniais, né, como o atendimento em grupo, tá, e assim sucessivamente. Então, o marketing, gestão de marketing 4.0, né, como um dos livros. Eu fui o primeiro autor no Brasil do livro de marketing internacional, né, aqui. Eu sou coordenador do Grupo de Excelência, né, em Relações Internacionais e Comércio Exterior do Conselho Regional de Administração de São Paulo, ok?
que é um grupo, né, é uma entidade, é uma autarquia, né, que trabalha, né, com a questão do desenvolvimento de conhecimentos, né, para os profissionais de administração, com essa ênfase na área internacional. Desde 2015, tá, nós criamos o grupo e estamos aí atendendo aí as necessidades, pesquisando, palestrando, chamando aí convidados, né, para eventos, para poder democratizar conhecimentos, né, e propiciar o desenvolvimento econômico e social do país, né, e das empresas nelas inseridas. Eu estou, lógico, também nas redes, né, eu estou no Facebook, Instagram e LinkedIn também, né, ok? Com o meu próprio nome, né, minha marca pessoal aqui. E nós temos um curso na Unip, que é o MBA em Marketing Internacional e Formação de Traders, né? Que a gente, a partir desse ano, nós estamos abrindo, além do presencial, nós estamos agora com curso online, né? Que vai atender, né, todo o Brasil, bem como também todos os países também de língua portuguesa, né? Então, quem tiver interesse, pessoal, podem contatar a gente aqui pelos canais, né? Pelas redes sociais. E fiquei bastante feliz, né, nesse reencontro, professor Zenoni, né? É sempre bom falar com profissionais do seu gabarito aqui, está na área de marketing, negócios, né? E também de poder democratizar algumas ideias, insights, né, para as pessoas que estiverem assistindo, né, esse material. Ok, professor, eu queria mais uma vez agradecer sua presença, a disponibilidade de tempo, né, essa entrega que sempre você faz, né, apresentando conceitos de forma clara, objetiva, né, e que vai permitir, não tenho dúvida, grandes reflexões dos nossos ouvintes. Então, eu agradeço muito a sua presença e, prezados ouvintes, até o próximo podcast. Até a próxima. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.